Oi, meu nome é Daniele e eu gostaria de falar um pouco sobre o tema autoridade. Depois que Deus me mostrou um pouco mais sobre esse tema, eu passei a entender mais como as coisas funcionam no mundo espiritual, no mundo físico e como Deus pensa. O que é autoridade? O dicionário diz o seguinte: direito ou poder de decidir, ordenar, atuar e de se fazer obedecer. Quem tem autoridade pode executar, quem tem autoridade pode ordenar, e quem tem autoridade pode decidir como as coisas serão. Ou seja, quem tem autoridade faz as coisas acontecerem. De onde vem a autoridade? A autoridade ela vem de Deus. Deus criou todas as coisas e criou o sistema de hierarquia por onde a autoridade funciona. Esse sistema de hierarquia ele funciona tanto no mundo espiritual como no mundo físico. No mundo físico acontece da seguinte forma: Deus criou o homem para governar a terra. Não é para ter posse, é para governar. A posse é de Deus. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem com um coração puro e alinhado com os desejos de Deus. Logo, o governo do homem foi feito para ser de paz e organização. Mas, quando o homem pecou, a natureza dele foi corrompida. Agora, depois do pecado, o nosso desejo, ele transita em torno das nossas necessidades, dos nossos prazeres e não da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E para atingir esses desejos e esses prazeres, o ser humano toma decisões que são prejudiciais para outras pessoas. E como funciona o mundo agora com o ser humano, com o desejo dele corrompido, distorcido, voltado para si próprio. O ser humano agora é egoísta. Então, como é que funciona? Quem governa o mundo que nós estamos é o diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, os seres humanos estão mortos nele, não conseguem reagir. Eles estão num ambiente onde não conseguem enxergar Deus e é conduzido pelas tentações que o diabo faz. Ele nos tenta por meio do medo, ele nos tenta por meio dos prazeres. E quando a gente cede, a gente perde a nossa autoridade para ele. E o que é que importa saber tudo isso? A Bíblia diz que Deus morreu e depois que ele morreu, ele resgatou, ele pagou o preço do nosso pecado. E pagando o preço, ele nos resgatou a autoridade que tínhamos antes. Então, todo mundo que entrega a vida para Jesus entra num processo de resgate dessa autoridade. E quando você entende quem você é nesse cenário, aí a história muda de figura. Satanás começa a perder espaço. O nome de Deus começa a ser glorificado. Você para de viver para você mesmo e as pessoas à sua volta vão sendo transformadas, porque esse é o governo de Deus. Então, tá aí a importância de entender a questão da autoridade. A autoridade governa tudo, move tudo. E Deus deu autoridade, cada filho dele tem autoridade em diversas áreas da vida. Você tem autoridade sendo mãe, sendo pai, governando um país, você tem autoridade. Deus criou 3 instituições, a família, a igreja e a pátria. Então, você tem autoridade, Satanás não quer que você saiba disso. E ele luta diariamente para tirar de você esse entendimento. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E depois que eu entendi o que é autoridade, eu passei a entender que o que ele vem roubar é o entendimento de como as coisas funcionam. Porque a Bíblia diz que quando Jesus venceu, ele se sentou nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, que são hierarquias espirituais. Ele diz que ele se sentou acima e nós nos sentamos com ele. Então, a Bíblia deixa claro que nós estamos junto com Jesus, utilizando a autoridade dele. Para quê? Para governar o mundo. Então,
Você precisa ter consciência da sua autoridade e de como conquistá-la e de como utilizá-la. E essa consciência, esse entendimento de como se posicionar, faz parte de um outro tema chamado batalha espiritual, que eu quero falar em um outro vídeo. Que Deus nos abençoe.